Boa noite, amigos e clientes Salalute. Eu estava na dúvida sobre o que fazer no vídeo de hoje, então eu decidi invocar o bom e velho tarô. E do jeitinho que eu gosto. Eu trouxe os meus 3 baralhos para me ajudarem a decidir o que falar hoje para vocês, tá? Aqui estão os 3 decks e aqui estão as cartas que eu já separei, tá? Eu vou escolher uma de cada baralho e a junção das 3 vai ser o tema do assunto de agora, tá? Então eu peço licencinha, vocês vão ver minhas costas, um minutinho. Bom, vamos olhar? Bom, eu vou mostrar as cartas para vocês. Pelo Tarot Quantum, saiu o arcano o Imperador. Tá? Não dá pra ver, mas aqui é um olho só que ele tem. Como se fosse um olho de onisciência. Tá? No baralho cigano, saiu a carta invertida. Eu uso as cartas invertidas, tá? Também, né? Eu dou essa possibilidade. E no tarô dos orixás saiu Zé Pilintra, tá? Para vocês que não sabem, dependendo da consulta de tarô, entre os meus 13 métodos, eu uso baralhos diferentes. Com o baralho dos orixás, por enquanto, eu só tenho uma consulta, então vocês vão ver mais essas 2 sendo usadas, tá? E para quem nunca se consultou comigo e tem curiosidade, esses são sim os meus materiais de trabalho. Eu uso essa toalha, pelo menos até hoje. Eu uso esse colar de semente, olho de bode. E esse terço de 12 mistérios que eu ganhei de presente é muito importante para mim. Eu costumo também colocar 4 cristais, um em cada lado da área da consulta, para poder ir trabalhando a energia do consulente, enquanto até antes mesmo de começar a falar das questões dele, tá? Eu sou intuída para quais pedras usar, então eu sempre troco, tá? Então eu vou colocar as cartas aqui e a gente vai começar a falar sobre isso. Dá pra ver? O Zé Pilintra, ele quer brilhar. Pronto, tá tudo mais ou menos visível para vocês. Vamos começar. O arcano Imperador, ele é um arcano que me rege demais. Então, de certa forma, também serve para mim, tá? O que eu vou falar hoje para vocês. Você tem o arcano do Imperador, do lado da carta, a carta que representa a comunicação, mensagens negativas, e por fim o Zé Pilintra
junto com o arcano, o louco, ele me mostra uma coisa que foi um aprendizado muito duro para mim ao longo de toda a minha vida e que eu tive que aprender às duras penas, tá? Às vezes, para a gente poder crescer, para a gente poder imperar e ser capaz de administrar todas as nossas coisas, a gente não pode ficar contando para as pessoas, comunicando para as pessoas o tempo todo as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos processos, os nossos projetos. E eu não estou nem falando tão preocupada da questão de roubarem uma ideia, tá? Porque a verdade é que quando a gente vive na generosidade, a gente não tem medo de que os outros tirem o que é nosso, de que os outros levem embora nossos clientes. Infelizmente isso é algo que não existe tanto no meio esotérico. Pelo menos os lugares que eu passei, eu vi muita inveja, eu vi muita insegurança, eu vi muita sabotagem, eu vi assim pessoas literalmente agindo o oposto daquilo que elas trabalham. Então às vezes as pessoas estigmatizam a profissão de taróloga e às vezes eu até entendo, porque de fato existem sim profissionais que estão muito longe dos ideais que elas pregam. Mas a vida é a seguinte: você acreditar na sua luz, você acreditar no seu potencial, isso vai sempre trazer alguém que acredita em você também. Esse é o ruim do lado das propagandas, quando fica o tempo todo pipocando propaganda, quando você faz uma pesquisa, tipo assim, como usar o Instagram para vendas, por exemplo, ou o WhatsApp para vendas, ou Facebook para vendas, começa a pipocar vídeos de pessoas te ajudando, né? Estão vendendo o serviço delas, óbvio, e podem ser de muita ajuda, só que o excesso de vídeos o dia inteiro subindo, falando, aprenda isso, a dica tal, resolver o problema tal, seu problema é tal, gera uma cultura de que você tem um problema, né? É assim que se vende hoje em dia, né? Mas em quantidade, com os algoritmos trazendo a rodo isso em cima de você, isso alimenta uma insegurança muito grande, porque ter muitas propagandas na sua cara também induz você a acreditar o tempo todo que você tem um problema, ou que você não é profissional o suficiente, que você não é bom o suficiente, que você tem muito que aprender para conseguir dar um passinho na vida. E de fato é tão ao contrário disso. Às vezes as pessoas estudam e usam técnicas e até chegam em algum lugar, porque elas têm mérito fazendo isso. Só que vem um lá, espontâneo, não usa nada, não sabe de nada, só se joga e o cara bomba. E ele não só bomba, como ele acaba virando exemplo de mercado. E aí começam a criar um monte de curso baseados no sucesso dele, que na realidade foi um sucesso espontâneo, porque essa pessoa seguiu a própria natureza. Então, quando você é uma pessoa que quer construir algo na sua vida, é importante que você não se deixe abalar pelas notícias negativas que te chegam, pelas pessoas, pelas propagandas te induzindo a acreditar que você não é capaz o tempo todo, tá? Então, você não pode se deixar levar. E você precisa... O Zé Pilintra vindo como arcano do louco, você precisa respeitar o seu jeito doido. A minha música, uma das minhas músicas favoritas é sobre gente doida. E assim, de fato, eu como pessoa, sendo uma filha mediúnica, esotérica, no meio de uma família metade católica, metade evangélica, com pessoas às vezes muito cabeça fechada ou muito medrosas, o que não faltou no meu caminho foi preconceito. E o que não faltou no meu caminho foi gente achando que eu era louca. E tentando me fazer acreditar que eu tinha algum distúrbio,
que eu tinha alguma coisa. De fato, tem gente que é convencida disso até hoje. E não importa. Quando as pessoas elas têm um preconceito na cabeça delas, ou às vezes uma inveja que elas disfarçam de julgamento, um dia eu explico a diferença do julgamento normal e do julgamento pela inveja, tá? Mas enfim, quando elas têm isso com elas, não importa que você seja um ótimo aluno, não importa o quanto você contribua com a sociedade, não importa o quanto que você ganha, não importa o quanto que você sabe se portar, se comunicar, o quanto que você é lúcido para as coisas da vida e do mundo. Uma pessoa que te estigmatiza, você tem que entender o porquê que ela está fazendo isso, e às vezes ela não vai mudar, porque o problema não é isso que ela está apontando em você. A sua presença, a sua existência e principalmente o fato dela ver que você está crescendo, às vezes até numa posição que ela considera melhor que a dela, vai fazer ela buscar qualquer ferida e qualquer ponto para tentar te derrubar. Então as pessoas se abraçam nos preconceitos para poder derrubarem quem está crescendo, né? Então o que o Zé Pilintra vindo como louco está querendo dizer é: se você não... para poder sobreviver, às vezes, nesse meio esotérico, ou qualquer situação em que você é muito diferente, muito inovador, que o seu jeito único é muito fora do esperado, porque, na verdade, qualquer pessoa que é espontânea, ela não é normalzinha. Normal ninguém é de perto. Né? Ela pode até se vestir normal, mas o comportamento dela traz a essência dela, tá? E então assim, para você poder sobreviver sendo quem você é e poder fazer os seus planos crescerem, para que um dia você impere, para que um dia você construa o seu império, você precisa ser movido por algumas coisas. E dentre essas coisas são as suas convicções, suas bases de valores, a sua moral para o divino, porque entender que qualquer coisa que você constrói na vida é digna e é divina. Eu já falei e eu repito, não existe trabalho mais espiritual do que o outro. O seu não é menos do que o meu, mesmo que você sequer toque na palavra espírito durante o seu serviço, porque tudo está construindo, tudo está criando, tudo está agregando informações para o universo. Você é útil, você é competente, você é especial sendo quem você é. E se você infelizmente nasceu no meio de pessoas muito julgadoras, não tenha raiva da vida. Entenda isso como um pré-treino para a vida que vem pela frente. Você começar a sua jornada cheio de farpas pode te deixar meio traumatizado, meio complexado, mas acredite que é melhor. É melhor do que você crescer uma pessoa sem defesa, sem preparo para a maldade humana e você chegar lá na frente e alguém vai lá e te passa a perna. Porque quando você passa por isso no começo da sua vida, você vai aprendendo a como se proteger. A questão é você não ficar traumatizado demais a ponto de você só se proteger. Porque aí você perde a sua espontaneidade, você perde o seu brilho, você vira uma carapaça e começa a expulsar as pessoas. Você vira uma pessoa agressiva e não percebe. Você fica amargo e não percebe. A forma com que você fala se torna agressiva. Parece que você está o tempo todo querendo mostrar para o mundo que você é capaz. E você acaba atraindo pessoas que têm esse mesmo perfil, tá? Então, se você veio de um meio cheio de arame farpado, que você tem que atravessar, que você tem que sobreviver para poder crescer, use a técnica do Zé Pilintra. O Zé Pilintra, ele é da linha dos malandros. E ele vem muito com esse ensinamento, principalmente no meu tarô. Seja bom com quem for bom com você. E com quem for ruim, faz um joguinho de cintura, sabe? Sai pelo canto, dá uma enrolada. Não seja diplomático com todas as pessoas. Faça uma justiça meio por vias tortas, porque às vezes precisa. Às vezes é só assim que a gente consegue sair de algumas situações. Principalmente quando a gente é muito moralista e julga os outros que não são, a vida começa a botar a gente numa sinuca de bico e começa a trazer situações que
que a sua moral não vão te tirar. Você vai ter que fazer um jogo de cintura. Você vai ter que sair pela direita. Você vai ter que dar uma escorregada, mentir um pouco ali, não ser tão sincero. Você vai ter que ter um joguinho ali para resolver. E é nessas horas que é para você pensar por que algumas pessoas não têm tanta moral. Por causa da vida que elas tiveram. Às vezes elas cresceram tendo esse jogo de sinuca, onde moral, ética, diplomacia não ajudaram em nada com elas. Às vezes é muito difícil, em alguns meios, para a gente crescer. Sobreviver a isso sem se tornar uma pessoa meio duvidosa, meio dúbia, né? Então o Zé Pilintra, ele ensina a você dar uma escorregada, fazer um joguinho aqui, às vezes até dar uma dissimulada, fazer coisas que normalmente as pessoas julgariam, só que é com um propósito bom, é com um propósito de você salvar sua pele, de você ser justo, de você não precisar bater de frente com alguém numa situação desnecessária. Tem horas que a gente precisa ter esse ladinho bem trabalhado para poder sobreviver. E não tem nada de feio, é só um lado. A natureza tem muito disso. A natureza, ó, é cheia disso. De bichinhos usando qualquer tática que eles tiverem para conseguir sobreviver ou para conseguir se reproduzir, para conseguir o território que eles querem. Então, saiba usar com sabedoria. Você não é para você ser totalmente antiético, imoral, entendeu? Tenha os seus valores, mas saiba que às vezes você vai ter que fazer um jogo para poder sobreviver e manter até esses valores no lugar. Dá para entender? Bom, isso vai servir para proteger o seu lado mais vulnerável, o seu lado mais original, que às vezes ele não está tão desenvolvido, porque às vezes a vida nos castra de várias formas. Então, quando você começa a querer sair da concha, vem alguém, ó. Então, vai saindo pelos cantos, dá uma mentirinha aqui, faz um negócio lá, cria um negócio aqui, mas mostra pra alguém só, entendeu? Vai se dando segurança, vai abrindo um campo para você crescer. Você não é obrigado a botar a sua cara na luz o tempo todo. Você não é obrigado a assumir tudo que você é o tempo todo. Isso é um processo de construção. Uma hora você chega lá, nessa coisa de se mostrar inteiro. Mas a sua obra, ela vai se construindo junto com você. Não espere você ser perfeito para começar a fazer o que você sempre quis fazer. Faça já, se liberte já, seja feliz já. Porque conforme você cria e constrói nesse mundo, movido por um propósito maior e sendo fiel aos seus valores, você cria algo, mas você também se cria a si mesmo. Nós nos criamos, nos reconstruímos, nos destruímos o tempo todo. A nossa principal obra criativa somos nós mesmas. Nós somos a nossa principal obra. Então não se apegue a uma identidade. Dane-se a identidade. Se algo se sustentar em você, leva adiante. Mas se você sentir, ai, nossa, eu usei esse brinco só uma vez, não gosto mais dele. Se isso está muito contra a sua natureza, troca, dá para alguém, sabe? Faz uma limpezinha energética, presenteia, grande coisa, sabe? Seja feliz com aquilo que te faz bem. E troque de identidade, troque de postura, não tenha medo de ser flexível, não tenha medo de se construir. As pessoas podem te julgar porque isso parece muito imprevisível e as pessoas têm medo do que é imprevisível. Mas quanto mais mutante você vai sendo e mais feliz sendo quem você é, aos poucos elas vão te admirar. Muitos artistas são assim, pessoas muito famosas são assim. Elas não se preocupam, elas só vão se construindo e o povo vai aplaudindo atrás, mas porque elas já se desenvolveram nessa confiança. Tudo é um processo. Você também, seu trabalho também e a sua construção sempre é divina, até mesmo quando você pensa que não. Então entenda, você é divino, você é importante, você é especial, você não é um ser duro, fixo em uma identidade só. Aceite a sua flexibilidade e vá se construindo junto com a sua obra. Tá bom, gente? Então é isso.
Eu agradeço vocês. Para quem tiver interesse nas consultas de tarô, podem olhar no site. São os 13 métodos, todos à distância. Tem as sessões de orientação consciencial, onde eu explico as mecânicas energéticas sobre qualquer dúvida que você tiver. Me manda um e-mail bem detalhado, que eu vejo quantas aulas você precisa. Normalmente é uma só, as dúvidas de vocês não são muito grandes. E aí eu faço um pequeno orçamento e a gente combina um dia numa videocall para eu explicar. Sem vergonha de ter dúvida, tá, gente? Lembrem-se que eu trabalho com sigilo. Qualquer coisa, eu sempre pergunto se vocês aceitam serem expostos, se querem que eu esconda o nome. Eu sempre respeito, não faço fofoca dentro de família, porque normalmente eu viro a taróloga da família, da filha que passa para a mãe, que passa para a mãe da mãe. Então, eu lido com essas gerações e eu não conto, que a cliente não quiser que eu não conte. No geral, eu não falo nada. Tem as aplicações de quanto touch à distância, para elevar a vibração de vocês e induzir a autocura. E tem a numerologia pelos arcanos do tarô, que é muito legal, porque tem só a sua, com a sua missão, com seus dons, e tem a sua com a de outra pessoa, de compatibilidade, que não precisa ser só namorado. Pode ser um sócio, uma amiga, sua mãe, seu pai, irmão. E tem um outro serviço ligado a esse, que assim, eu acho que é uma das melhores contribuições que eu posso fazer, que eu sinceramente vou me desdobrar e usar todo o meu conhecimento a favor de vocês, que é pegar análises de outros numerólogos, outros mapas astrais. Eu não sou astróloga, tá? Eu não faço mapa, mas vocês podem pegar o seu mapa astral, trazer para mim, depois de terem feito uma numerologia pessoal comigo, e aí eu vou assimilar as informações e ver o que tem de congruente com esses mapas para você entender como que essas coisas são ligadas para você. Então, se o seu mapa numerológico fala uma coisa, se um outro mapa, sei lá, um mapa xamânico que você fez de alguma coisa aí, contanto que esteja explicado, tá? Me traga as explicações com o mapa para eu entender. Não vai trazer um mapa cru para eu ler. Eu vou associando as informações e fazer essa ligação para você, se as coisas não estiverem muito claras, tá bom? Então, esses são os meus serviços até agora. Em breve teremos mais coisas, porque aqui, ó, é novidade a rodo. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deem like, comentem alguma coisa, compartilhem com alguém que vocês julguem ser importante. Me sigam no Instagram, sigam aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter. Twitter tem quase nada, mas vamos indo. E estamos aqui. E o portal Alexia também, que é super legal. Com vários integrantes, vários outros serviços, só de gente boa, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão por tudo, que vocês tenham muita paz e cresçam felizes com a obra de vocês, tá bom? Que se faça luz. A la lute!